Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. E esse é o motivo, essa é a razão de termos tantos testemunhos aqui. Hoje eu contei, na parte da manhã, um testemunho do Rogério, que na década de 90, no finalzinho dos anos 90, sofreu um acidente, diz ele nada muito grave, mas teve um rompimento parcial dos ligamentos do joelho, e ali houve um desgaste, e daí começaram com dores, depois ele ainda me falou, alucinantes. Mas ele desenvolveu aqui uma disciplina de oração, estabeleceu votos, começou a orar, buscou a Deus, e Deus o curou totalmente. Ele nos contou, eu já contei hoje de manhã, que até correndo ele está agora, fazendo corrida esportiva. O Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, e Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Nós estamos numa campanha muito linda, intitulada Minha Família no Altar do Senhor. Você não tem ideia de quantas famílias já foram restauradas, e Deus quer fazer isso na sua casa. Por isso eu quero pedir a você agora que escreva aqui de forma profética, em caráter profético. Escreva com fé, escreva com muita fé aqui nos comentários: Minha família no altar do Senhor. Escreva isso: Minha família no altar do Senhor. Amém? Escreva com muita fé. Depois de escrever isso, eu quero que você escreva, sabe? O meu Deus pode todas as coisas. Eu quero que você escreva isso. Escreva desse jeito: eu creio, o meu Deus pode todas as coisas. Escreva isso: eu creio, o meu Deus pode todas as coisas. Amém? Mas, minhas ovelhas queridas, hoje pela manhã, eu iniciei aqui uma palavra muito forte. Se você não assistiu a live de hoje de manhã, eu quero recomendar, assista. Espere eu terminar esta live agora, espere eu orar por você, e aí assista o que o Espírito de Deus trouxe de recado para nós hoje de manhã. Foi muito forte, sobre nós não agirmos, nem tampouco reagirmos por impulsos. Queridos, reagir por impulsos é algo muito perigoso e pode ser extremamente trágico. Contei aqui a história de um jogador sérvio da Liga Grega de Basquete, onde em 1993, eu creio, ele, depois de realizar uma cesta, marcar 2 pontos para o seu time, numa partida decisiva, ele havia já cometido 4 faltas, se não me falha a memória. Ele acabou, na interpretação do árbitro, ele acabou cometendo uma falta de ataque. Ele estava atacando, ele marcou os 2 pontos, e a jogada foi anulada, obviamente os pontos foram anulados, e ele ficou muito irritado, porque era uma partida decisiva, e ele, então, com muita raiva, caminhou até a estrutura que segurava a cesta de basquete e golpeou aquela estrutura com a cabeça. Tinha um acolchoado ali, mas não foi o suficiente. Ele, na mesma hora, caiu no chão, e naquele momento em diante, ele se tornou tetraplégico. Acabou entrando em depressão, obviamente. Ele, com 29 anos, casado, com um filho novinho. Depois de um tempo, talvez, estou aqui pensando, por causa das repercussões daquilo tudo, as tristezas, a depressão em função daquilo, o seu casamento acabou chegando ao fim. Ele separou da mulher, talvez até por conta de tudo isso, acabou
em meio a esse estresse, engordando muito, desenvolveu um problema cardíaco e aos 42 anos, se não me falha a memória, acabou morrendo de insuficiência cardíaca durante uma viagem. Uma vida que foi, infelizmente, destruída. Esse homem passou o resto da sua vida em cima de uma cadeira de rodas. Um atleta profissional, com um longo futuro pela frente, mas que foi tragicamente alterado por causa de uma reação por impulso. Queridos, nós temos na Bíblia várias histórias de homens e mulheres que, por não agirem por impulso, mas sim porque buscaram ser guiados por Deus, se livraram de tragédias terríveis. Queridos, a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Quantas vezes profetas, verdadeiros profetas, profetisas, mulheres, profetas, liberam palavras e as pessoas dão crédito, Deus abençoa. Quantos pastores profetizando liberam palavras, as pessoas dão crédito, são abençoadas. Quantos pastores pregando a palavra de Deus trazem instruções de Deus para as suas ovelhas então ouvem aquilo e são divinamente instruídos por Deus e são livres de grandes e terríveis consequências. Quantas vezes pessoas foram diretamente a Deus em oração e buscaram em Deus a instrução, foram instruídos e foram livres. Queridos, andar com Deus, ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão complicado, nesse mundo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Um mundo que é regido pelo inferno, onde toda a estruturação funciona, toda a estrutura, toda a máquina funciona, sim, para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas do santo propósito de Deus, da santa palavra de Deus, palavra que nos liberta, palavra que nos alimenta, palavra que nos sustenta, mas o diabo, com todas as suas forças, luta, trabalha para afastar as pessoas da palavra de Deus, desse sustento, desse alento, desse conforto, desse consolo. A palavra de Deus tem tudo para nós, queridos. Só que algumas pessoas se destacaram por andar com Deus como Noé. A Bíblia fala que Noé é divinamente instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Isso está falando lá no texto de Hebreus, acerca do que aconteceu no Gênesis. Olha só, divinamente instruído por Deus, aparelhou uma arca para a salvação de si mesmo e de toda a sua casa. Então Noé, por ouvir a voz de Deus, ele encontrou a divina instrução para a sua salvação e para toda a sua casa. Ló recebeu instrução de Deus, ele e suas filhas foram completamente salvos. Sua mulher ignorou a instrução divina, infelizmente, e acabou de uma forma trágica. E há um texto da palavra de Deus que eu volta e meia eu acabo tocando nele, eu acabo pregando sobre ele, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 5, 2 Samuel, perdão, no capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Quando Davi fica sabendo disso, ele desce para a fortaleza. Talvez alguns, ou talvez muitos, ou talvez até mesmo todos que estavam ao redor de Davi, se surpreenderam com a atitude de Davi. Será que não era a hora? Talvez alguns falaram de Davi. Sim, talvez alguns falaram, questionaram Davi. Algo do tipo, será que não era a hora de o rei Davi fazer uma reunião agora? Porque afinal os filisteus estão vindo para prendê-lo. Aí nós agora temos o nosso rei, daí o nosso rei vai ser preso. Que vergonha será para nós diante de todas as demais nações? E aí Davi vai correr para a fortaleza? Não, com certeza aqueles que viviam debaixo de uma inveja, de um ciúme de Davi, já começaram a dizer: Davi está com medinho. Olha que rei que vocês levantaram. Olha que absurdo. Em vez de reunir com seus oficiais e fazer um planejamento de defesa e ataque, ele corre para a fortaleza. Só que eles não sabiam, ou não quiseram se dar por conta, que Davi desceu à fortaleza para buscar ao Senhor.
Versículo 18, mas vieram então os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 19, Davi consultou ao Senhor. Ou seja, Davi não quis agir por impulso, queridos. Davi não quis reagir por impulso, porque uma ação, uma reação por impulso, na verdade, às vezes ela suscita uma impulsividade, muitas vezes primitiva, impensada, sem cálculos, sem um planejamento, é simplesmente uma reação. E as reações muitas vezes, elas não acabam como nós gostaríamos. Quantas pessoas por uma atitude, falei hoje pela manhã, assista a live de hoje pela manhã, quantas pessoas vão parar num presídio por causa de ações e reações impensadas, incalculadas. Mas Davi não, Davi consultou ao Senhor, perguntando, subirei contra os filisteus? Ou seja, eu subo contra eles, eu faço um contra-ataque, ou eu espero? Porque talvez na metade do caminho eles desistam, ou eles cheguem até aqui e o Senhor nos dê forças para tão somente nos defendermos. Subirei contra os filisteus, entregarmos-as, ou seja, o Senhor vai me entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o que o Senhor? Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, ou seja, em consequência de ter ouvido a Deus, Davi vai então a Baal-Perazim e derrota os filisteus ali. E sabe o que Davi fala? Davi então diz, rompeu o Senhor. Ele não disse, viu? Nós rompemos, nós conseguimos. Nós somos os caras. Nós somos ungidos por Deus. Claro que nós podemos comemorar sim. Mas ele, em primeiro lugar, ele reconheceu, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Olha que coração mais lindo de Davi, gente. Por isso que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração arrependido, queridos. Ele tinha um coração sincero, ele tinha um coração que atribuía tudo a Deus. Ele não puxava para ele. Sabe, queridos, nós temos que nos desvencilhar de todo e qualquer tipo de início de soberba. Sabe? Eu ainda falei sobre isso, sobre o rei Uzias. Lembra? Essa semana eu falei, acho que foi na quinta ou na sexta. O rei Uzias, um cara que, um rei, né? Novo, ele começou a reinar, se não me falha a memória, com 16 anos, mas ele fez tudo conforme o seu pai anteriormente havia feito, o rei Amazias, e por causa disso, em consequência disso, a Bíblia fala que Uzias, ele cresceu, ele se tornou renomado. Todos conheceram a sua fama pela glória que Deus estava então derramando sobre ele. Ele se fortificou, ele se fortaleceu, ele fortificou, ele restaurou cidades. Ele desenvolveu um exército, sabe? O cara se destacou mesmo. Mas a Bíblia fala que ele permitiu que seu coração se exaltasse. Como é que diz a Bíblia? Para a sua própria ruína. Ou seja, a reação dele em cima do que desta bênção que ele estava vivendo, né? Desta prosperidade que Deus estava dando a ele, infelizmente ele reagiu de uma forma equivocada. Ele permitiu que a soberba se apegasse ao coração dele e simplesmente a ruína chegou. Para a sua própria ruína. Davi não permitiu isso. Tanto que a Bíblia fala, olha só, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus então deixaram lá os seus ídolos, Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus então tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Ou seja, isso aqui tem uma chave aqui, amados, muito poderosa, que nos mostra que nós não podemos parar de orar e nós não podemos perder esta sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder a afinação dos nossos ouvidos em relação à voz de Deus. Nós temos que estar sempre preparados para ouvirmos a voz de Deus. E para não só ouvirmos, mas acatarmos o que a voz de Deus nos fala. Porque o inimigo não para, gente. Tem muita gente dentro das igrejas brincando de ser crente. O problema é que o diabo nunca deixa de ser diabo. Queridos, eu postei um vídeo essa semana, na verdade eu fiz uma live, e daí depois nós só readequamos aquele vídeo, né, aquela live, para ela virar um vídeo
fizemos uma capa para as pessoas enxergarem sobre o fato de às vezes as pessoas serem acordadas 3 horas da manhã, no meio da madrugada. Procure esse vídeo aqui no meu canal. Queridos, de ontem para hoje, eu acho que mais de 1000 pessoas já assistiram só de ontem para hoje. Fora as outras 1000 que já tinham assistido. Ou seja, daqui a pouquinho serão milhares de pessoas, porque tem muita gente sendo acordada no meio da noite, onde Deus quer dar instruções, onde pode ser um ataque do diabo. Eu quero que você assista depois desse vídeo, você vai ser muito abençoado. E você divulgue ele, porque ele está abençoando muita gente. Você vai ser alguém que vai propagar ainda mais a bênção de Deus. Amém? E nesse vídeo, um dos pontos que eu coloco é isso. O diabo nunca para de nos atacar, o diabo nunca está satisfeito. Os filisteus tinham acabado de ser destruídos, derrotados, mas eles voltam. Assim o diabo, o nosso inimigo, se comporta. Os filisteus então tornaram a subir e se estenderam novamente pelo Vale dos Refaíns. Davi aqui podia ter dito, não, deixa para mim que eu tô sabendo como é que é. Não, tu não vai consultar o Senhor, para quê? Vamos incomodar a Deus agora, eu já sei como é que é. Vamos partir para cima e vamos arrebentar com o inimigo. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz, no versículo 23 de 2 Samuel, capítulo 5, Davi consultou o Senhor novamente. E o Senhor então lhe respondeu, desta vez não subirás. Ou seja, para cada situação existe uma estratégia. Tem muita gente querendo fazer de todas as situações, ou melhor, resolver todas as situações com uma mesma estratégia. Isso não vai funcionar. Ninguém consegue educar 2, 3, 4, 5 filhos com uma mesma estratégia, porque cada filho reage de um jeito. É ou não é verdade? Pergunta aos pais aqui que estão. Escreva aqui embaixo. Se você concorda comigo, diga, é verdade, profeta. Um filho você fala, ele na hora ele já faz. O outro ele quer um pouco mais de explicação e depois ele vai fazer. O outro ele diz que não vai fazer, sai reclamando. Claro, meus filhos não são assim, em nome de Jesus. Mas normalmente é assim. Um sai reclamando, não vou fazer. Lá na frente ele se arrepende, ele vai lá e faz. Inclusive, a Bíblia fala sobre esse tipo de situação. Tem um outro que até diz, tá bom mãe, tá bom pai, já vou fazer. E não faz. Só diz para acalmar os ânimos do pai e da mãe. Então, tentar educar os filhos, criar os filhos com a mesma estratégia para todos os filhos, queridos, isso não é bom, viu? Porque cada filho reage de um jeito, cada filho é um indivíduo. Ele tem uma personalidade única. E nós temos que pedir em Deus, buscar em Deus a sabedoria para conseguir acessar essas características. E é nossa responsabilidade como pais, querido. É uma tarefa difícil, claro que é. É uma tarefa complicada, claro que é, mas Deus sabe exatamente como fazer. Então não perguntar a Deus, não ouvir de Deus, é tolice. É tolice, queridos, porque Deus sabe exatamente as palavras que vão fazer com que seu filho entenda. Deus sabe exatamente a forma, não só as palavras, a forma, mas Deus sabe o tempo exato que você deve entrar com essa palavra para ganhar o coração do seu filho, da sua filha. Deus sabe de todas as coisas. E aqui então, Davi volta e consulta novamente e Deus diz, dessa vez tu não vai subir. Mas tu vai rodear eles por detrás, tu vai agora por trás deles. E aí sim, ataca-os defronte das amoreiras, ou seja, Deus deu todos os detalhes. Agora você imagina se Davi não tivesse ouvido essa estratégia perfeita da parte de Deus e tivesse por impulso, por raiva, não rapaz, quer dizer que nós acabamos de derrotá-los e eles vão voltar agora, eles vão me pagar, estão me fazendo perder tempo, agora eles já estão com a moral deles lá embaixo, estão com o exército deles bastante debilitado, com certeza com menos armamentos, agora nós vamos enfiar o pé neles. Nós vamos dar com tudo neles. Não, Davi não fez isso. Davi parou para ouvir a Deus, querendo depender totalmente de Deus. Por isso Deus deu a vitória. Ataca-os por defronte das amoreiras e há de ser, ou seja, tem mais um detalhe. Tem muita gente que começa a ouvir a voz de Deus, começa ouvindo muito bem, mas se distrai, se vislumbra, sabe? Fica eufórico. Bom, é agora, Deus está me dando uma estratégia, é agora que vamos vencer, é agora que vamos prosperar. Calma!
Não haja por impulso, não deixe esses impulsos virem. Segura a tua onda, minha ovelha querida. Segura lá as tuas emoções. E continue ouvindo a voz de Deus. Continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque tem mais detalhes. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Deus sempre dará melhores detalhes, maiores detalhes. Então Deus fala, e há de ser que... Porque ele podia ter, na hora, né? Não subirás, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Amém, Senhor, muito obrigado, meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, olha só, nós vamos fazer assim, assim. E Deus, não, peraí, Davi, tem mais. Escuta, Davi. Obrigado, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Não, meu filho, tem mais detalhes. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que Deus vai falar ainda mais, mas vamos com tudo. É assim que às vezes a gente faz. E Deus diz, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha por cima das copas das amoreiras, então nesse momento te apressarás, pois é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi exatamente como o Senhor lhe ordenara, versículo 25, e por isso feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Queridos, Davi era um desbravador, porque ouvia o Senhor. Davi era um imparável, porque ouvia o Deus Todo-Poderoso, aquele que é imutável. Se nós pararmos para ouvir a Deus e não agirmos mais por impulsos, não reagirmos mais por impulso, lhe feriram, machucaram você, lesaram você, você não tem como escolher, preste atenção nisso, você não tem como escolher se vão ferir você, se vão lesar você, se vão prejudicar você, se vão caluniar você, se vão injuriar você, se vão perseguir você, você não tem como decidir isso. Agora você pode decidir, você deve decidir como você vai reagir diante disso. E eu já vou dizer para você, reaja buscando a Deus. Reaja pedindo a Deus calma, pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus amor, pedindo a Deus amor para perdoar esses que lhe têm perseguido, lhe ofendido, lhe caluniado, lhe difamado. Você não só pode, você deve fazer isso. Porque as reações que Deus colocará no teu coração serão reações exatamente como Jesus. E nós todos aqui queremos ser como Jesus, nós queremos ser como filhos amados, como diz na carta de Paulo aos Efésios. Imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios capítulo 5, se não me falha a memória. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus espera que nós venhamos a ouvi-lo, ouvir a sua voz. Isso vai nos poupar tanto esforço que muitas vezes nós fazemos desnecessariamente. Isso vai nos poupar e vai nos livrar de tantas tragédias que às vezes nos alcançam, porque nós não paramos para ouvir a Deus, nós simplesmente agimos, nós simplesmente reagimos. Vamos consultar a Deus em todo o tempo, e dele virá a resposta perfeita. Amém? Você recebe essa instrução profética. Eu quero orar por você agora. Mas antes de orar, eu quero fazer aqui uma santa convocação. Não é um simples convite, é uma santa convocação. Eu quero convidar você, para você então se tornar um membro dessa família profética. É de graça, é gratuito, você não paga nada. Basta você clicar agora em inscrever-se. Clique agora em inscrever-se. Depois clica no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? É simples, é rápido, é fácil, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. E depois já deixa o seu like, porque isso vai abençoar muita gente e você vai ser muito mais abençoado ainda por causa disso. Amém? Posso orar por você? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta palavra extraordinária. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas. E obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fará. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para declararmos que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai.
Sim, Senhor, nós não queremos mais agir por nós mesmos, não queremos mais reagir diante dos impulsos que muitas vezes afloram em nós. Nós queremos ser guiados o tempo todo pelo Teu Espírito, guiados pela Tua voz. Assim como Davi, que também, se não me falha a memória, eu não sei agora se é 1 Samuel capítulo 23 ou se é 2 Samuel capítulo 23, quando mais uma vez mostra que Davi, ele parava para ouvir a Tua voz. Senhor, nos abençoa, Pai, com esta mesma disposição. 1 Samuel capítulo 23, foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila ou Keilá e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres que Te consultam, que não agem precipitadamente, como meu pai me ensinou desde muito novinho ainda. Quando eu era muito novinho, ele dizia: meu filho, a Bíblia diz, numa tradução mais antiga, não te precipites, certamente isso acabará mal. Senhor, nos livra, Senhor, de sermos precipitados. Nos livra, meu Deus, deste ditado que fala que muitas pessoas elas atravessam os pés pelas mãos. Na verdade é uma expressão, não um ditado. Nos livra de sermos pessoas assim, Deus, porque há uma outra frase, uma outra expressão que diz que as pessoas, elas dão com os burros na água. Senhor, nós não queremos ser pessoas assim, Pai. Nós não queremos ser movidos pelos nossos impulsos. Impulsos que às vezes se mostram, como já falei antes, primitivos e nos encaminham para verdadeiras desgraças. Senhor, nós queremos e declaramos que nós seremos guiados pelo Teu Espírito. Escreva aqui embaixo: Senhor, guia-me pelo Teu Espírito. Diga: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Diga isso: Senhor, eu quero ser guiado, ser guiada, dirão as mulheres, pelo Teu Espírito. E assim, meu Deus, eu selo esta palavra, esta petição que minhas ovelhas queridas estão fazendo agora. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião, Pai, cada criancinha, cada bebezinho. Eu abençoo agora, Pai, cada família. Eu te peço, blinda, Senhor, cada homem, cada mulher, cada família. Meu Deus, toca agora as finanças do Teu povo. Meu Deus, toca, meu Deus, a saúde. Restaura, Pai, a saúde. Cura as pessoas, Pai. Cura as feridas, meu Deus e meu Pai. E assim, meu Deus, eu abençoo cada vida, cada homem, cada mulher. Cada pessoa que está aqui, meu Deus, talvez sozinha ou com a sua família, ou então famílias que estão aqui representadas, eu as abençoo em nome de Cristo Jesus. E se você recebe essa bênção, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, minhas ovelhas queridas. Que palavra, eu estou me sentindo abençoado por Deus. Quantos foram abençoados? Se você for abençoado, não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Escreva aqui embaixo: 7 pessoas, vírgula, 7 vezes mais. Isso mesmo. Se você compartilhar com 7 pessoas, Deus vai multiplicar e você vai receber 7 vezes mais o que você receber da parte dele. Eu creio nisso. Eu declaro que assim será, como profeta do Senhor. 7 pessoas, 7 vezes mais. Amém? Então compartilhe com 7 pessoas. Não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e entenda que no momento que você se inscreve, eu me torno um intercessor sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Com as lives voltamos então na segunda-feira às 6:30 da manhã. Amanhã temos culto, domingo, 10 horas da manhã, 7 da noite. Nós vamos estar te esperando lá. Beijo no coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau.